Muito boa noite, amadas. Paz seja convosco. É uma alegria poder estar mais uma vez na casa do Pai. Nosso coração jubila e ficamos muito felizes. Aleluia. Quero agradecer você que está presente aqui no presencial, você que nos acompanha pela transmissão. Não saia, fique até o final. Deus tem algo grande para a sua vida. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu quero pedir a você que compartilhe com mais pessoas, com suas amigas, com seus parentes, com quem você sentir no coração que precisa da palavra de Deus, que precisa de uma palavra de esperança, uma palavra transformadora, uma pessoa talvez que está precisando de um encorajamento para ser uma agente de transformação. Então envie essa palavra para essas pessoas. Marque o nome aí dessas pessoas que estão precisando ou que você realmente quer presentear com uma palavra de Deus esta noite. Amém? A nossa palavra de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2 a 5. E de início nós estaremos lendo esse capítulo, esses versículos. E eu quero convidar você então, que está na sua casa, você que está aqui, se você tiver seu smartphone, sua Bíblia no smartphone, hoje é tão comum, né? As pessoas já andarem com a Bíblia dentro do smartphone aqui, já abre. Ou então sua Bíblia impressa, tem algumas pessoas que ainda trazem a Bíblia impressa, enfim, né? Aquilo que você se sentir mais à vontade. O importante é que você tenha a palavra de Deus. Vivemos numa era tão moderna que conseguimos já ter tudo dentro do celular, graças a Deus, né? Que a gente não fica sem nada, está tudo ali pertinho da gente. Então, Gênesis capítulo 37, versículo 2 a 5, nós estaremos lendo. Quero estender boa noite aqui para algumas pessoas que colocaram boa noite aqui. Irmã Dorvalina, irmã Maria Amélia. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe todas. Está escrito assim: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Versículo 3: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E Gênesis capítulo 37, versículo 19, que está escrito assim: E disseram um ao outro: Eis lá vem o sonhador. Aleluia. Até aqui a palavra do Senhor. A nossa palavra de hoje tem o seguinte tema: 5 princípios para ser uma agente de transformação. E nós vamos aprender com José nesta noite, este grande homem que foi usado por Deus, como ser, é claro, ele é um homem, né? Mas temos muito a aprender também com os homens. E ele foi um grande homem usado por Deus, e nós vamos aprender com ele como ser uma agente de transformação. No caso, ele foi um agente de transformação, e nós, mulheres, seremos agentes de transformação. Aleluia. Eu vou resumir um pouquinho a história. Deixa eu abrir minha água aqui. Com esse frio nessa garganta, olha. Vou resumir um pouquinho a história de José e depois nós vamos ver 5 princípios muito importantes. José era filho de Jacó com Raquel. Eu acho que todos já ouviram essa história. Ele era o 11º filho de Jacó. Tudo começou quando Jacó fugia, né? A grande história lá que ele enganou o irmão e enfim, precisou fugir para Padã Arã. E lá chegando ele encontrou sua prima Raquel. Ele foi para a casa do seu tio Labão.
Chegando lá, ele encontrou Raquel. Já foi amor à primeira vista. Se apaixonou por ela. E ele ficou 30 dias lá pela casa do seu tio. E nesses dias ele começou a se apaixonar intensamente por Raquel. E decidiu pedir a filha de Labão, a mão da filha, né? Naquela época era necessário ter um dote para dar em troca. E ele não tinha. Então ele ofereceu o seu serviço. Ele falou com Labão: olha, eu te dou 7 anos de serviço e você me dá Raquel. E Labão falou: ok, você trabalha 7 anos, serve aqui, né, a minha casa, e depois eu te dou Raquel como esposa. Passaram-se 7 anos, Jacó trabalhou. Não vamos entrar em detalhes em tudo que aconteceu, mas conforme o combinado, ele estava lá trabalhando, e muito bem. E ele foi cobrar de Labão: olha, Labão, já deu 7 anos, eu quero minha esposa, eu quero Raquel, conforme o combinado. Então Labão falou: ok, vamos fazer uma festa e à noite eu entrego a sua esposa. Fizeram uma grande festa e à noite Labão entregou uma das filhas para Jacó. Só que o que ocorre é que esta filha que Labão entrega não era Raquel. Então Jacó vai para depois da sua festa, do seu casamento, ele vai para suas tendas, provavelmente, né? Naquela época não eram casas, e passa a noite com a sua esposa. E quando ele acorda pela manhã, ele percebe que não era Raquel e que era Lia. Eu não sei o que ele fez que ele não percebeu que não era Raquel, né? E só foi no outro dia de manhã perceber que era Lia. Mas enfim, a história não fala em detalhes, mas aconteceu isso. Ele acorda e percebe que não era Raquel, mas sim Lia. E ele amava Raquel, ele queria Raquel, o trato era Raquel. Olha que falta de palavra desse homem, né? Então ele vai até Labão e fala: que é isso? Você me enganou, você me deu Lia. E Labão, todo enganador tem uma lábia, você já percebeu? Eles contam assim aquelas histórias, né, que você acredita, né? E ele falou: olha, é de costume aqui dar a filha mais velha primeiro. E como de costume eu te dei a filha mais velha, mas e Jacó não era isso combinado, enfim. Ele fala: você trabalha mais 7 anos e eu te dou a Raquel. Olha só que absurdo. Mas foi isso que aconteceu. E lá foi Jacó trabalhar mais 7 anos para receber a tão amada Raquel. E ali já temos um grande problema, porque uma família já começa com mentiras. Já há uma formação familiar, mas com início de mentira. Então ali estava Jacó, casado com Lia. E Lia já começou a ter filhos, né? Naquela época eles tinham muitos filhos. E também naquela época tinha as concubinas, que eram as que também tinham filhos, né? Não se fala muito nelas, mas ele então já estava tendo os seus filhos. E cada filho que Lia gerava, Lia naquela esperança, ela pensava: agora eu vou ser amada por este homem, agora eu vou ter este homem, meu coração vai pertencer a ele. E isso não acontecia, porque Jacó amava Raquel. E Lia gerando filhos e dando filhos, cada filho que nascia, ela tinha aquela certeza, e isto não acontecia. Então, acontece que Raquel, depois de se casar com ele, não pode gerar filhos. E Raquel começa a ter essa dificuldade de gerar filhos. E chega um dia que ela coloca Jacó num canto e fala assim: olha, Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó falou: você está louca? Quem sou eu para te dar filhos? Que eu vou ter poder de fazer você ter filhos? Isso é Deus que pode fazer. Vai falar com Deus. Não sou eu que te impediu de ter filhos. E Raquel vai até Deus. Raquel vai procurar Deus. Raquel vai apresentar o seu problema para Deus, porque ela via Lia tendo filhos, muitos filhos, e ela também queria ter. Ela sabia que Jacó amava ela, mas ela queria. E naquela época, amadas, era tão importante ter filhos, né? Hoje a gente até vê casais que nem querem ter filhos, mas a Bíblia diz, né, que é a herança do Senhor. Mas naquela época eram muitos filhos que se tinha. Hoje a gente já vê 1 ou 2, no máximo 3. Aquela redução. Você pergunta para os antigos: quantos filhos? 15, 20, 10. Hoje 1, 2, 3. Mas enfim, o coração de Raquel começou a ficar
amargurado, começou a ficar preocupado e até com inveja quando ela olhava para Lia e via os filhos de Lia e ela não podia ter. Mas Raquel clama, ora e busca a Deus. E quando Jacó estava com quase 90 anos, ela engravida e nasce um lindo menino chamado José. Você pode imaginar como é que foi a vida desse menino? Se Jacó idolatrava basicamente Raquel, imagina o filho de Raquel. Então esse menino nasce muito amado, muito protegido pelo pai de por Jacó. Tantos nomes aqui, né? Nasce José, filho de Jacó, o tão esperado filho de Raquel. Sabe o que acontece? É que Jacó começa a desprezar os outros filhos. Poxa, que situação difícil, né? Você deve amar os filhos de forma igual, todos iguais, né? Então Jacó começa a deixar transparecer isso. Ele dá uma túnica especial para José. E José recebe aquela túnica e fica todo pomposo. Eu posso até imaginar ele se exibindo para os irmãos. E os irmãos, nós já lemos ali no começo que eles não conseguiam nem falar com paciência com José, porque eles estavam irados. Eles queriam ser amados da mesma forma que José. Imagine você, o filho de Lia, vendo sempre a mãe desprezada, sempre a mãe tentando ter o amor do pai e nunca conseguiu. E de repente todo esse amor para com Raquel e José, o ódio, a inveja, a raiva começa a tomar conta do coração desses rapazes, desses irmãos de José. Então o Rúben, por exemplo, né, como eu falei, o filho mais velho de Lia, cresce vendo o pai desprezar a mãe, vendo a mãe mendigar o amor do pai, enquanto Raquel era preferida. E isso foi fazendo um ódio tão grande dentro deles, que eles não tinham mais forma nem passiva de conversar com José. Então Raquel dá à luz a mais um filho. E o que acontece é que ela morre nesse segundo parto. José tinha por volta de 15 anos quando isso acontece. Então agora José começa um grande problema na vida dele, porque ele fica órfão da mãe e ele tem mais um irmãozinho. E ele passa a ser criado por Lia. José passa a viver numa família disfuncional, uma família que não gostava dele, porque só o pai, né? O pai que o idolatrava, amava, e a mãe tinha ido. Então ele passa a viver numa família onde todos os irmãos não podiam ver ele, e a mãe muito menos, Lia, né? Porque imagina tudo que ela passou, né? Desejando o amor de Jacó e não teve. Para piorar a situação, José tem um sonho aos 17 anos. José sonha e vai contar para eles: olha, eu sonhei que os feixes se curvavam, os feixes da família se curvavam diante de mim. E eu tive ainda um outro sonho, onde o sol e a lua e as estrelas se curvavam para mim. Que é isso? Você está querendo dizer que nós vamos te servir? Que ousadia! O ódio aumentou ainda mais. Passou a ter mais ódio ainda desse pequeno José, que já estava agora um pouco maior, né? Um adolescente. Agora ele passa então a ser ainda mais odiado. Primeiro porque o seu pai o amava mais do que os outros irmãos, e agora porque ele sonha muito grande. E o desejo desses irmãos de ódio, aliás, o sentimento de ódio vai se tornando tão grande que acaba virando um desejo de matar José, de acabar com a vida dele. E às vezes os irmãos estavam lá distante e o pai de Jacó falava: José, vai lá ver. Ele nem falava: José, vai lá trabalhar, ajudar os seus irmãos. José, vai lá ver como estão os seus irmãos. E chegava José com a túnica linda, única e especial que o paizinho tinha dado para ele, no meio dos irmãos trabalhando e falando: olha lá, ó. Ele não faz nada e nós temos que trabalhar. Sabe, os irmãos, aquilo foi aumentando, foi aumentando. Chegou uma oportunidade, eles falaram: vamos acabar com a vida dele, é hoje. Rúben o protege e diz: não matar o menino não, por quê? Enquanto Rúben sai, os demais pegam e falam:
vamos vender ele. Estava passando algumas pessoas ali e eles vendem José por 20 moedas de prata, o valor de um escravo doente. O filho amado de Jacó estava sendo vendido como um valor de um escravo doente. Rasgam a túnica, levam um pedaço para o pai, falam que um animal muito grande matou ele. Enfim, o pai chora desesperado. Primeiro perde Raquel, depois perde José. E aí começa a grande história que para nós é uma grande lição de vida, a história de José. José é levado para o Egito e Potifar, o oficial da guarda de Faraó, compra aquele escravo, avalia ele provavelmente, né, os dentes, o corpo, enfim, eles faziam aquela avaliação dos escravos e compra. E José começa a trabalhar como escravo. Depois ele é promovido na casa de Potifar como um escravo livre, vai crescendo. Depois ele vira um mordomo. Olha só, já não ficou só como escravo, não, foi crescendo. José sempre tinha sonhos no coração dele, né? E quem tem sonhos não fica parado, sempre vai adiante. E quando as coisas estão se ajustando, ficando assim maravilhosas, sabe aquele momento que você diz, agora vai dar tudo certo, agora eu vou voar. Vem a mulher de Potifar, apaixonada por José, e quer se deitar com ele. Ele fala, não, o que é isso? Você está confundindo as coisas, espera aí. Vai embora. Outro dia ela pede para todos os servos saírem da casa, e somente ele fica, o mordomo, e ela novamente vai para cima dele, e ele fala, não, foge dela. E quando ele foge, ela pega um pedaço da roupa dele, e enraivada, ela pega aquela roupa e mostra para o marido e diz, olha aqui o que o teu servo fez, tentou me abusar sexualmente. Ela estava com tanta raiva porque José fugiu dela e não quis se deitar com ela. E ela joga toda aquela armadilha contra José. E agora, a vida de José, que estava indo tão bem, começa um desafio muito grande. Afinal, ele era servo do comandante do exército. Para onde ele foi? Para a cadeia. E lá começa tudo do zero novamente. Então estava José na cadeia. Mas José era um sonhador. E sonhador, ele sempre está sonhando. E lá na cadeia tinham 2 homens. Um, ele falou, olha, você, num sonho, vai morrer. E para o outro ele falou, você vai ser livre e vai voltar lá para o palácio servir ao rei. E quando você voltar, meu amigo, lembre-se de mim. O que aconteceu? Que um dos amigos ali voltou para o palácio. Mas, queridos e queridas, quando esse amigo voltou, ele esqueceu de José. Talvez você já tenha passado por isso, sido abandonado por amigos, amigas, que quando estavam lá embaixo com você, era uma bênção, mas depois, quando mudou de nível, te deixou de lado, te desprezou. E foi isso que aconteceu com José. Lá estava José esquecido. Ele falou, lembre-se de mim. O amigo nem lembrou dele. Bastou o amigo crescer de vida, mudar, prosperar, e já, quer saber, né? Deixa a pobreza para trás, enfim. Mas assim, o seu amigo pode esquecer de você, o seu amigo pode te deixar para trás, a sua família pode te abandonar, mas existe um Deus que nunca esquece de você, jamais. E olha o que acontece. Faraó começa a ter um sonho e ninguém consegue interpretar o que está acontecendo. E aí, aquele amigo lembra, pois é, né? Tem um José lá. Ele é obrigado a falar de José, porque Deus lembrou de José, porque Deus tinha propósito na vida de José. E ele falou, olha, tem um rapaz lá na prisão que interpretava sonhos, que até falou que eu ia voltar para cá, enfim, vamos chamar José. Vem José. Faraó conta o sonho, 7 vacas magras e 7 vacas gordas. José interpreta o sonho e fala, olha, Faraó, é o seguinte, você precisa ter uma boa pessoa para administrar
Porque serão 7 anos de fartura, mas depois serão 7 anos de sequidão. E quando vier a fome, a tristeza sobre a terra, você precisa estar com alimentos guardados, com uma boa administração. O faraó olha para ele e diz assim: e quem é o homem mais sábio do que você para mim colocar neste lugar? Deus lembra de José. José sai da prisão. José começa novamente. E aí ele se torna um governador abaixo de Faraó. Então José começa a ser honrado, recebe um cavalo, uma honra, porque ele era agora o governador, somente abaixo de Faraó. Mandava mais que Potifar. E ele tem o direito de escolher uma esposa a dedo, porque quem era desse alto nível podia escolher qualquer pessoa. Gera filhos, é reconhecido, e a sua vida muda. E ali no Egito começou a acontecer tudo aquilo que José falou, né? A grande bonança, prosperidade, mas depois os 7 anos de fome. E nesses anos de fome, os seus parentes, a sua família que havia ficado para trás, né? Não porque ele queria, mas porque tudo isso aconteceu, que vocês já ouviram, vai até o Egito. Vai até o Egito. Não reconhece José, mas José os reconhece. José estava transformado, pintado, as pinturas do Egito, né? Aquelas roupas diferentes. Ele tinha até um tradutor e ele com certeza ensinou muito bem. Pediu ao tradutor que falasse, enfim, e observou que eram os irmãos dele. O coração já começou a apertar. E ele falou: olha, vocês vão precisar deixar uma pessoa aqui dos irmãos de vocês. Me tragam o irmão mais novo, que no caso era o irmão dele, filho de Raquel. E ele fez toda uma conversação. E enfim, eles trouxeram. E na segunda vez ele pede que todos saiam da sala e fiquem somente os irmãos. E aí ele se revela. A Bíblia diz que ele revela. A Bíblia diz que ele chorava tão alto, que a casa de Faraó ouvia os gritos de choro de José. Os irmãos apavorados falaram: agora nós vamos morrer tudo. Imagina, é José o governador, capaz que ele vai nos perdoar. Sabe o que nós vemos aqui? Um agente de transformação, que é o que nós vamos ouvir esta noite. Alguém que transforma o ambiente por onde passa. Então hoje nós vamos aprender com José como ser uma mulher, uma agente de transformação. Aleluia. Amém? E para nós sermos uma agente de transformação, o primeiro ponto, o primeiro princípio é: nós precisamos sonhar grande como José. E para isso eu trago Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia! José foi um homem tão extraordinário que ocupou 12 capítulos no livro de Gênesis, a história dele. Um homem que sonhava de forma extraordinária. E nós precisamos sonhar, amadas, porque os sonhos revelam o propósito, e o propósito dá sentido à vida. Então, quando nós sonhamos, nós encontramos o nosso propósito. Miles fala assim numa frase dele: nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Você pode entender isso? Martin Luther King, você conhece a história dele? Com certeza o mundo conhece. Ele repetia continuamente: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Aleluia. Deus quer que você sonhe os sonhos dele. Aleluia. O segundo princípio para nós sermos uma agente de transformação
nós precisamos passar por processos. Ai, ai, ai. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2 a 4, diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas do tolo na casa da alegria. Meu Deus, o que Davi queria falar com isso? Talvez você pense, né? O que é isso? Sabe o que ele quer dizer? Que é melhor a gente estar no luto, porque ali a gente reflete sobre a nossa vida. É melhor estar na dor, porque ali a gente cresce, a gente amadurece, do que estar numa casa onde alegria, festa, e nós não percebemos a vida, nós não percebemos as dificuldades, não estão nos moldando. Nós estamos felizes, tranquilos, numa zona de conforto. Mas quando nós estamos na luta, quando nós estamos nos processos, minha irmã, aí tudo é diferente. Aí nós prostramos o nosso rosto em terra e entendemos quem nós somos. Nós nos humilhamos diante do Pai. Então por isso que o salmista fala: é melhor estar num lugar de luto do que num lugar que é alegria. Porque ali você já viu quando você vai no enterro, você para e pensa. Você reflete. Não tem como você sair dali ou olhar aquele caixão sem refletir na sua vida. Que é isso que ele quis dizer. Você nunca vai encontrar o apóstolo Paulo também dizendo: a alegria produz, a alegria. Não, você vai encontrar o apóstolo Paulo falando o quê? A tribulação produz, a dor, o sofrimento produz. Você já viu as epístolas que falam? Estas são as frases. Por quê? Não existe propósito sem processo, minha amada. Não alcançamos o nosso propósito sem passarmos pelos processos que vão nos amadurecer, que vão nos formar, que vão nos forjar. É difícil, a gente chora, dá vontade de sumir, sair correndo, sim. Mas não existe um sonho que aponte para o seu destino profético sem que haja um processo primeiro. E neste processo foi necessário que José, com 17 anos, fosse expulso da zona de conforto dele. Aquele filho mimado, com aquela túnica especial, ele não precisava trabalhar, ele tinha tudo. O pai o amava tanto que dava tudo que ele queria. E de repente, ele perde tudo isso. Ele é levado como um escravo para um mercado de escravos. De filho mimado passa a condição de escravo. Perdeu tudo que tinha, basicamente. Ele entrou para a escola do sofrimento. José precisava ser liberto do título de filho amado, de filho mimado. Sabe por quê? Filhos mimados não são bons guerreiros, amados. Guerreiros são aqueles que passam pela dor, pelo sofrimento. Eles ficam fortes. As costas às vezes está cheia de, como se fossem chicotadas, né, marcas, mas são fortalecidos. Quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você nunca passou dor, nunca passou deserto, se prepare. Porque se Deus tem algo para a tua vida, um chamado, algo especial, você precisa passar pelo deserto. Não para morrer, mas para florescer. Aleluia. Nós falamos aqui umas semanas atrás. Florescendo no deserto, florescendo em meio à dor, florescendo em meio ao sofrimento, em meio à escassez, em meio à falta de água, em meio à sequidão do deserto. Então, se você tem um chamado, se você é escolhida por Deus, se prepare para florescer no deserto, para passar pelo deserto. Sabe por que José foi expulso da zona de conforto? Porque ninguém
cresce na zona de conforto. É ou não é verdade? A gente não cresce. Quando nós estamos na zona de conforto, nós não crescemos. Está tudo muito bom, muito tranquilo. É como o Eclesiastes fala, né? Na festa a gente não para pensar, a gente se alegra, na alegria a gente não pensa, mas na tristeza, no velório, a gente para refletir, a gente muda as atitudes. Então, é o segundo princípio, o processo. Você precisa passar por processos. Então, para cumprir este propósito grandioso de Deus, Ele precisou prepará-lo, porque filho mimado não sabe o que é lavar roupa, o que é sofrer. Enfim, ele precisou passar por tudo isso. O terceiro princípio para sermos uma agente de transformação, mulheres, você precisa vencer as tentações. Você pode imaginar o que era a esposa de Potifar? Não era uma mulher qualquer. Ele, como um homem, um comandante, ele tinha o direito também de escolher a dedo a esposa que ele queria. Pense você, quem era esta mulher? No Egito, com os melhores cuidados, perfumes e tudo que poderia contribuir para a beleza. E José não se entrega a ela. Gente, eu preciso falar com os homens também nessa noite. Você, homem, que diz que não resiste à tentação, que diz que não pode vencer o mal, se espelhe na vida de José. Olhe para a vida de José. Pode ser vencido desde que você decida obedecer a Deus. José não tinha um pastor lá com ele. José não tinha um mentor. José não tinha um conselheiro. José não tinha Bíblia. José não tinha livros. José não tinha vídeos. José não tinha o YouTube que fosse para dar uma orientação, uma pregação. José estava sozinho, e para ajudar ainda nem a família ele tinha. Até a família tinha abandonado ele. José estava sozinho. Era ele e Deus e ele. Olha a atitude desse homem. E não tem como você dizer, não, era uma mulher assim. Não, era uma mulher linda. E ele decide obedecer a Deus. E olha o que ele fala: eu poderia me deitar com você, mas jamais eu trairia o Deus que eu sirvo. Aleluia! Ele decide obedecer a Deus. Não há nada que você não possa vencer. Não há tentação que você não possa vencer. Quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Escuta o que eu estou falando. Você, mulher, seja uma mulher sábia. Cuide dos seus relacionamentos. Olhe com quem você está namorando, com quem você está se relacionando. Quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Deus tem algo muito maior para você, muito melhor para você do que você possa imaginar. E você, homem, espelhe-se em José. Se José pode ser firme dessa forma, sozinho, como eu falei, sem ninguém para aconselhar ele, não tinha nenhum pastor para ele correr naquela hora e dizer: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, a tentação está grande, um mulherão lá em cima de mim querendo. Não tinha. Ele decide obedecer. Simples demais. Decisão. Aleluia. Decisão. Então grava essa frase: quem tem propósito não aceita qualquer proposta. José tinha propósito. E o quarto princípio, para você ser uma agente de transformação,
você precisa de maturidade. Quero voltar um pouquinho aqui no terceiro antes de entrar no quarto. A gente falou bastante a tentação de um homem, né? Para com uma mulher. A gente sabe que os homens são mais tentados pelos olhos, mas as mulheres são tentadas pelo que ouvem, pelas doces palavras que encantam, né? O seu ouvido, o seu coração. E essa tentação não é só sexual. Aqui, claro, nesse caso era uma tentação sexual para José, mas tantas outras tentações que pode corromper o teu coração. Tudo aquilo que ocupar o teu coração, que for uma idolatria e ocupar o lugar de Deus, é uma tentação. A tentação para o orgulho é uma tentação. O que mais? Vamos ver, mulheres, o que pode afligir o coração, o que pode tentar o coração de uma mulher? A tentação pelo dinheiro e tantas outras tentações. Então, varra o seu coração nessa noite, olhe para dentro de você, começa a procurar ali qual é a sua área, qual é a sua dificuldade, se é orgulho, se é a busca desenfreada por dinheiro, por poder. Tantas mulheres a gente vê hoje uma busca desesperada por poder, principalmente hoje nas redes sociais. Meu Deus, se não tiver não sei quantos mil seguidores, é um desespero. Poder. Eu preciso ser reconhecida, preciso ser famosa. Hoje todo mundo quer ser famosa. Não é verdade? Deus me livre se eu não for uma mulher famosa. Enfim, qual é a tentação que você tem enfrentado, que está batendo na porta do seu coração? A de José era essa, mas ele decidiu vencer, e você pode, se você se posicionar nessa noite. Amém? Então vamos para o quarto princípio. Você precisa de maturidade. Deus não irá te levar para outro nível enquanto você não estiver madura para isto. Então talvez você pensou, agora José está pronto. Primeiro os irmãos jogam num buraco, vende ele por 20 moedas de prata. Aí ele é vendido como escravo. Aí quando ele está indo bem, ele é lançado na cadeia. A mulher de Potifar vai atrás dele. Mas Deus decide expulsá-lo da zona de conforto novamente. Mais uma sala de aula para ele. O que ele aprende na prisão? Nada acontece por acaso na vida de quem ama a Deus. A prisão trouxe maturidade para José. Ali ele pode refletir muitas coisas na vida dele. Ele aprendeu também que um homem não se perde convivendo com pessoas perdidas. Ele se perde se o coração dele não estiver em Deus. E nessa noite eu quero te falar, se o teu coração não estiver verdadeiramente em Deus, é hora de você se entregar. É hora de você rasgar o seu interior e dizer, gritar se for preciso, eu quero o Senhor na minha vida. Nós vivemos tempos onde as pessoas têm brincado com Deus, onde a igreja tem sido um palco muitas vezes de atrações, onde as pessoas, gente, não estou fazendo apologia, por favor, não me entenda errado, de que a gente não pode ter. Se eu tivesse condições, já estava aqui com preto também. Não sou contra, não. Eu acho que nós temos que estar em novidade, conforme a tecnologia vai acontecendo, sim, desde que o nosso coração não saia do lugar que ele precisa estar. Mas tem pessoas que só estão ligadas nisso, em estar num lugar top, uma banda top, sabe? E lá dentro, no fundo, há um vazio. Porque eu só quero viver aquele momento top da minha vida. Ah, que lindo, que maravilha. O seu coração precisa ser de Deus essa noite, verdadeiramente.
José aprende na prisão que o relógio de Deus não é o nosso relógio. Se fosse, né, irmãos? Quantas vezes a gente quer pegar o ponteiro e falar: oh, vai pra lá, passa, Deus, me tira dessa prova. É assim. E os 2 anos de prisão, de processos, amadureceram José. Amadureceram. O próximo princípio é: para você ser uma agente de transformação, você não pode ter uma mente de escravo. José nunca pensou como um escravo, nunca se comportou como um escravo, mas também nunca foi orgulhoso na promoção dele. Deus o promovia e ele sempre teve um coração humilde. Ele sempre teve um coração amável. Aqui a gente pode falar de tentação de novo. Se a tua promoção mexe com o teu coração, para você mudar o seu jeito de ser, cuidado. Deus vai te tirar e vai te colocar lá embaixo de novo. Não podemos ter uma mente de escravo. A sua altitude, o seu comportamento revela a sua mentalidade. E sabe o que nós vemos aqui? José, ele ressignificou toda a história que ele viveu. Porque ele podia ser o pior homem da face da terra. Ele podia dizer: a minha família me abandonou, os meus irmãos queriam me matar. Olha a minha história. Eu não sei qual é a dor da tua vida. Talvez não seja um abandono pela sua família, como José, que ficou sozinho, que sofreu essa dor de ser separado do pai que ele tanto amava. Talvez a sua dor seja uma comparação com uma irmã, com um dos seus irmãos. Talvez você cresceu sempre ouvindo palavras que a sua irmã era melhor que você. Talvez você cresceu em meio a uma família disfuncional, onde você nunca foi abraçada, onde você nunca recebeu um beijo, onde você nunca recebeu uma palavra que falasse: filha, vai, você vai conseguir, eu estou do teu lado. Talvez você tenha que se virar sozinha, encontrar o caminho, meio desestruturada, sem saber para onde ir, mas eu vou para onde a vida me levar, mais ou menos assim. José ressignificou, ele mudou a lente, ele decidiu mudar a história dele de dor para sucesso. E só existem 2 opções, e a gente tem falado muito sobre isso todas as quartas-feiras: ou a gente decide mudar, ou a gente fica no fundo de uma cama com depressão, sofrendo a dor. Só tem 2 caminhos. E você não vai ver na Bíblia José reclamando, nenhum versículo falando: ai, o que eu passei. Não. Você vai ver ele em todos os tempos mudando a história. Foi jogado, foi vendido como escravo, começou a crescer. Foi colocado na prisão, ficou 2 anos lá. Falou: oh, não esquece de mim. Mas passou o tempo que foi preciso. Foi diante do rei, se tornou governador. Não foi lá dizer: ah, rei, sabe o que é? É que eu fiquei 2 anos naquela cadeia por causa daquela esposa lá do Potifar, sabe? Injustamente lá dentro. Sabe, a minha família me abandonou, me jogaram num buraco, me venderam por dinheiro de um escravo doente. Não, você não vê José reclamando. Pelo contrário, você vê José mudando situações. Ele é um agente de transformação. E nessa noite nós queremos aprender com ele como ser uma mulher agente de transformação. Aleluia! Então Deus nos convida, mulheres, para ressignificar, para mudar. Eu quero orar nessa noite, depois nós vamos orar. E eu creio que Deus vai operar, se você quiser, se você tomar uma posição, se você decidir mudar. E nós concluímos essa história
Eu quero te falar, paciência no seu processo. Não desista. Porque José, nesses 13 anos da escola da dor, não foi vencido pela depressão, pela ansiedade. Você não vê a Bíblia falando que ele ficou num quarto escuro, vestido de roupas pretas, chorando, se entregando para a depressão. Mesmo sendo abandonado, caluniado, ele manteve-se firme e mudou as histórias, sempre. Com serenidade, parecido com Jesus, né? Jesus, quando estava indo para a cruz, a mesma figura, parecida. Então José chora, José grita, ele perdoa. E quando ele faz isso, ele rasgava o seu coração. Sabe o que ele entendeu? Que a soberania de Deus estava conduzindo a história dele. A soberania de Deus estava conduzindo a história dele. E sabe o que ele fez? Ele manifestou graça para com os seus irmãos. Eles não mereciam ser tratados assim. Eles não mereciam ser resgatados. Talvez o pai e o irmão mais novo, é claro, né? Mas aqueles irmãos que foram assim com ele, não. Mas ele manifestou graça. A mesma graça que Jesus na cruz manifestou por você. Porque eu e você não merecíamos. Não merecíamos. Vamos sentar numa rodinha e vamos começar a contar as nossas dores, os nossos pecados, as nossas... Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas a graça nos alcançou. O amor do Pai nos alcançou. E ao invés de José matar esses irmãos, sabe o que ele fez? Ele honrou. Ele venceu o mal com o bem. Aleluia. Jesus. Que assim seja, amados. Não é fácil. Como eu falei aqui, talvez você se encontre desta forma que eu falei que José não se encontrava, vencido pela depressão, pela ansiedade, trancado num quarto escuro, com roupas escuras. Você sai às ruas, às vezes você vê pessoas assim, deprimidas, tristes, sem propósito de vida. Você consegue vencer. Se apoie em Deus, em primeiro lugar, e decida mudar a sua vida, em segundo. E nós vamos orar nessa noite, para que possamos ser uma mulher, agente de transformação. Porque Deus não nos colocou na terra, minhas amadas, para passarmos aqui sem mudar a história das pessoas. Deus nos colocou na terra para sermos mulheres, agentes de transformação na vida de outras mulheres, na vida de mulheres que precisam estruturar as suas famílias, na vida de mulheres que já estão perdendo seus filhos, na vida de mulheres que estão a ponto de fazer um divórcio, na vida de mulheres que estão a ponto de tirar a sua própria vida. Nós seremos agentes de transformação. E por isso nós aprendemos esses princípios nessa noite. Porque nós queremos ser, em nome de Jesus, aleluia. E nós queremos orar. Então vamos orar, aleluia, Jesus. Você que está na sua casa, se você puder achar um cantinho, um lugarzinho para você ficar, para você orar, vá para o cantinho, um lugarzinho especial. Nós aqui da igreja estaremos dobrando os nossos joelhos, estaremos falando com o Pai nessa noite, aleluia.
Graças a Deus. Vamos orar então. Aleluia. Oh, Jesus. Então decida mudar. Estamos aqui encontrando o nosso multimídia ali para me ajudar. Aleluia. Pode fechar lá, Mateus. Pega a música lá para amanhã de domingo. Não, fecha essa daí. Oh, Jesus. Enquanto isso, você já vai procurando um lugarzinho. Fecha aí. Aqui, ó. Essa aqui. Não, aqui, ó. 4 de julho. Poderoso Deus. Nós queremos declarar então nessa noite que Ele é poderoso. Aumenta o volume lá, por favor, Matheus. Vida. A dor que você viveu não vai te paralisar. A dor que você viveu não vai deixar você não alcançar o seu propósito de vida. A dor que você viveu não vai te deixar presa na ansiedade, na depressão, na angústia, num quarto escuro. A dor que você viveu não vai aprisionar a tua alma. Pelo contrário, vai servir de ajuda para outras pessoas, para outras mulheres, para você ajudar outras mulheres. Essa noite tome uma decisão. Seja como José. Mude a história. Mude a história da sua vida. Jesus está aqui para te ajudar. Você, mulher que está nos acompanhando, ore na sua casa. Peça para Jesus. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos. Ore a Deus e fale a sua dor para Ele. Fale para Ele o que você precisa. Onde você parou, onde você paralisou, onde você ficou estagnado e não conseguiu mais sair do lugar. O que aconteceu? Ele conhece a sua dor, mas diga, porque as suas emoções precisam falar. Você precisa se libertar dessa dor. E quando você fala, a dor é curada. Você que está aqui, baixinho, no seu íntimo, fale para Deus. Diga assim: Deus, aquela dor me parou de uma forma que eu não consigo avançar. Eu não sei para onde ir. Por vezes eu fico perdida, sem tomar decisões. Mas essa noite eu quero me libertar. O Pai amado está aqui. O Deus que estava com José está aqui. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Seja a glória, seja o domínio. O Deus poderoso está neste lugar. Pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória. Esse Deus poderoso está aqui para te ajudar. Esse Deus poderoso coloca as mãos dele sobre a tua vida nesta noite, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele leva a restauração, ele leva a cura, ele leva a libertação, ele leva uma nova vida para dentro da tua casa, desde que você queira se comprometer com ele. É noite de se comprometer. Chega de viver um oba-oba com Deus. Chega de ir e vir sem propósito. Chega de viver uma vida vazia. Chega de saber para onde você não saber para onde vai ou o que quer fazer.
chega nessa noite, Deus restaura a sua vida, Deus restaura o seu coração. Aceite os processos, aceite as dores, elas vão te amadurecer, elas vão construir em você uma nova mulher, uma mulher madura, uma mulher capaz de conseguir vencer, uma guerreira para as lutas, porque onde Deus quer te colocar, você precisa ser guerreira. Onde Deus quer te colocar é um nível muito maior do que você pode imaginar. Você precisa estar preparada para a batalha. Então nessa noite entenda, você precisa estar preparada para a batalha, minha irmã. Aleluia. Nossa alma anseia, nosso coração anseia. Vem trazer restauração, ó Deus, neste lugar, que não saímos daqui da mesma forma que entramos, ó Deus, que possamos sair daqui transformadas. Declare assim, ó: Tu és Senhor, poderoso Deus. Aleluia, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, o nosso coração anseia por ti. Aleluia, 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 Jesus. Vem nos curar, papai. Vem nos curar. Nos ajude a ser como José. Que força extraordinária, que homem extraordinário. Que possamos ser uma mulher agente de transformação onde passarmos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor está nos construindo em meio às dores, que o Senhor está levantando cada tijolinho que é necessário em nossa vida, em meio ao sofrimento, ó Deus. O Senhor está construindo uma nova mulher. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. No começo da reunião, a Laura já estava anotando vários pedidos de oração de muitas pessoas que estavam pedindo, né? E nós queremos entregar para Deus agora neste momento. Aleluia, Jesus. Oh, Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, por essas vidas que estão sendo apresentadas aqui, Senhor, através deste papel. Tantos pedidos de oração neste caderno, Pai, nesses cadernos de oração. Tantos pedidos, Senhor, tantas lutas talvez esta família tem passado, este homem, esta mulher com esta enfermidade, com este filho longe de Deus. Nós clamamos, ó Deus, e nós cremos no poder da intercessão, Senhor. Nós cremos no poder da oração. Sabemos, ó Deus, que essas vidas precisam estar comprometidas contigo, é claro, na Tua presença, tendo um compromisso com o Teu reino, com as coisas de Deus. Mas sabemos também, Senhor, que o poder da oração é tremendo, Senhor. Então nós pedimos, alcance essas casas, Senhor, alcance, Senhor. Talvez tem pessoas aqui que nem podem estar neste lugar, porque estão enfermas, doentes, acamadas, sem poder levantar da sua cama. Então nós pedimos a Deus que haja um milagre, Senhor, que o Espírito Santo possa estar visitando este homem, esta mulher, onde estiver, no hospital, num leito de hospital, internado. Que o Espírito Santo possa estar visitando e levando cura em nome de Jesus. Faz um milagre, Senhor. Aquele que não tem mais esperança, que está, Senhor, falando que acabou a chance de vida, renova, Senhor, a esperança no coração deste homem. A última palavra vem de Deus, não do homem. Talvez ele tenha ouvido dos médicos que não há mais o que fazer.
Mas nós sabemos que quando termina a mão do homem, a palavra do homem, ainda tem a mão de Deus, o sim de Deus. Então nós entregamos tudo para Ti, Senhor. Nós acreditamos em milagre, nós temos visto milagre, nós vivemos milagres em nossas vidas, em nossa igreja. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem ressuscitado pessoas, o Senhor tem libertado pessoas das cadeias, das opressões. E nós entregamos, Senhor, todos esses pedidos de oração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, que me lembrei pela vida do Mateus. Profetizo cura. Mateus que está hospitalizado. Receba em nome de Jesus. Receba a cura, receba a vitória. Já está sobre ti. Eu declaro nesta noite a cura de Deus sobre a tua vida. Tu serás curado em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria poder passar esse tempo na presença do Pai. Poder passar esse tempo recebendo de Deus. Uma palavra que não é gerada com facilidade, irmãos, irmãos, não sei se tem algum homem também nos acompanhando, mas que é gerada com luta, com dor e sofrimento. Porque quando Deus quer falar conosco, nós precisamos estar atentos, ouvindo a voz de Deus. Então, amados, o que eu peço a você é: direcione essa palavra para a vida de uma pessoa que também precisa ouvir. De uma mulher que está parada, paralisada no tempo. Leve essa palavra até ela para que ela seja um agente de transformação. Talvez não para outras mulheres, mas pelo menos dentro da casa dela. Que ela seja uma agente de transformação ali dentro. Porque tem mulheres que estão tão mortas que nem nós dentro da sua casa conseguem ser uma agente de transformação. Perdeu a vontade da vida, perdeu a beleza da vida, estão tristes, deprimidas. É o que mais nós temos visto nos dias de hoje. E essa palavra vai levar vida e restauração e talvez até ressurreição para esta mulher. Amém? Então vamos fazer a nossa parte como filhas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nos despedimos deste lugar. No final você pode deixar a sua oferta aqui. Nos despedimos deste lugar, mas não da presença do Pai, porque ela vai conosco. Que possamos estar meditando, que possamos estar falando sobre esta palavra no decorrer dos próximos dias e deixando Deus operar em nós. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e todas vocês. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.